7h33. Bom dia. Eu sou Ricardo Boechat, a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até às 9, qualquer coisa da matina, já com sinal aberto para o Café com Jornal. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia a toda a equipe do Café com Jornal. Tô aqui ajeitando o nó da minha gravata, que eu me atrasei todo hoje. Nem a gravata eu tive tempo de colocar, o Megali. Bom dia para você. Bom dia para o Rafael Colombo também, no Band News TV, todas as praças que compõem a rede Band News FM de notícias, sintonizadas aqui no nosso estúdio no Morumbi, em São Paulo. Bom dia, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, João Pessoa, Fortaleza. Bom dia também, Orlando, Tampa. Bom dia também, Uruguai, Montevidéu, de onde nos escreveu o nosso queridíssimo ouvinte. Ele escreveu de Maldonado, no Uruguai, o Alfredo Acosta. Mandou uma mensagem para nós, dizendo que sintoniza a Band News FM lá em Maldonado, no Uruguai. Um grande abraço para ele, para Pepe Mujica também, nosso queridíssimo Pepe Mujica, ouvinte da Band News FM. Deixa eu acelerar aqui, minha gente, para não perder o relógio. Já são 7h34. Dois assuntos aqui rapidamente. Um deles é mais uma discussão aí que parecerá dizer respeito aos nossos interesses, não tem nenhuma relevância para nós, que é essa discussão que agora está sendo travada nas vísceras do PSDB sobre a permanência ou não de Aécio Neves na presidência do partido. Aécio Neves é o presidente licenciado em função do escândalo que o atingiu aí, de conhecimento de todos. Um presidente provisório, interino, assumiu, o senador Tasso Gereissati, e o próprio senador Tasso Gereissati vem expressando ali o desejo de uma parte não pequena da bancada do PSDB no Congresso, Câmara e Senado, mas também da militância do partido e tal, querendo que Aécio Neves recue da sua posição, abra mão da sua posição de presidente nacional do partido. As informações que eu estou recebendo já há alguns dias, e ontem elas se intensificaram, é que este vai ser o ônus imediato que Aécio vai ter que suportar. Ele já recuperou o mandato, ao contrário de muitas expectativas, ao contrário até da lógica, né? Ao contrário aí de uma ação que pudesse ser coerente com os fatos. Se coerente com os fatos a ação fosse, ele estaria afastado do mandato, ele estaria sofrendo algum tipo de consequência pela confusão, não vou chamar de confusão não, pelo escândalo em que se meteu. Até agora a coisa está barata para ele do ponto de vista funcional. Do ponto de vista político, acho que a carreira dele está seriamente comprometida, para não dizer destruída, pelo menos num prazo visível a olho nu, mas do ponto de vista funcional ele continua preservando todas as suas prerrogativas, o mandato, o ir e vir, a residência oficial, enfim, senador ele continua sendo, legislando coisas que dizem respeito à nossa vida. Isso ele preservou, ok, já é ganho suficiente para quem está na situação dele, e a tendência, vou botar aqui a língua na guilhotina, é que Aécio de fato abra mão da presidência nacional do PSDB, como querem muitos seus pares e como impõe a circunstância. Para o PSDB vai ficar irrespirável a situação de, depois de ter jogado boa parte do pouco que lhe resta de imagem positiva frente ao eleitorado, ter jogado isso tudo no pano verde do risco para manter o mandato de Aécio Neves. Depois de ter dado esse apoio a Aécio Neves, o partido parece já ter conseguido do próprio Aécio indicações de que sim, ele vai ceder a presidência do partido para evitar que o nível de constrangimento seja tão explícito. O presidente nacional de um partido, especialmente o Aécio Neves, com a proximidade que tem do Palácio do Planalto e tudo mais, está sempre em muita evidência, e vai ser inevitável, o que aliás é saudável, que a imagem de Aécio a cada aparição em nome do PSDB reforce, reacenda toda a memória do escândalo em que ele está metido. Portanto, retirá-lo dessa vitrine da presidência do partido é algo com o que ele já está concordando em alguns indicadores, em algumas conversas mantidas por seus correligionários mais próximos. Portanto, a possibilidade de Aécio sair do partido
partido é maior do que a dele sair da presidência do partido, é bem maior do que a dele ficar na presidência do PSDB. Agora, é importante dizer, e eu comentei na primeira frase, que este assunto é vendido como se nos dissesse respeito, e é importante a gente ter em mente que, assim como muitos outros assuntos que estão na ordem do dia de Brasília, que vive naquele umbigocentrismo que nós conhecemos, não tem nenhuma importância para nós se o Aécio for presidente do PSDB ou não for presidente do PSDB, se for síndico do prédio dele ou não for síndico do prédio dele, se for presidente do clube para o qual ele torce no futebol ou não for presidente do clube que ele torce. Não tem nenhuma importância para nós, absolutamente nenhuma, se Aécio vai ficar ou não vai ficar na presidência do PSDB. Importância simbólica tinha se ele voltaria ou não para o Congresso Nacional. Voltou. O recado ético, o recado moral, aquilo que sinalizava alguma coisa que a opinião pública de fato estava acompanhando para, mais uma vez, tirar a temperatura, o pulso, o batimento cardíaco dos valores predominantes no Congresso brasileiro. Essas medidas já foram dadas com a decisão de anteontem do Senado. Então, esqueçamos agora esse penduricalho de presidência do PSDB e tal, porque vão tentar vender para nós como se fosse alguma coisa de alta relevância para o destino do país ou para as pessoas. Não tem nenhuma importância se o PSDB vai manter o Aécio Neves, chamar para a presidência do PSDB o Kim Jong-un, o Fernandinho Beiramar, o Marcola. Pouco importa para nós. O que vai fazer essa ilustre agremiação. A medida moral que ela segue já está dada pelos atos que tomou até aqui, e não estou me referindo apenas ao episódio Aécio Neves. Outro assunto que está na ordem do dia, e aliás bastante grave, é a decisão aí que está pendente de sanção presidencial, esse projeto que alterou a legislação que controla, fiscaliza atividades no campo rural, no meio rural, relacionada à mão de obra escrava. O Brasil, por todos os organismos internacionais e referências e tal, era apontado até aqui como um país exemplar na sua legislação e na sua prática de combate à mão de obra escrava no campo. Houve uma decisão do Senado, uma decisão do Senado ou da Câmara, meu Deus, agora da Câmara dos Deputados, um projeto aprovado no Congresso que vai para a sanção, já está em sanção presidencial, esperando sanção presidencial, que altera a legislação que regula as ações do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, da fiscalização nessa área. E ela alterou alguns artigos dessa legislação de forma a torná-la mais branda no enfrentamento do problema, e isso está provocando uma reação muito intensa dentro do Brasil, inclusive dentro do Ministério que cuida de direitos humanos, dentro de áreas técnicas do próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também reagindo de forma muito, muito vigorosa aí a essas questões, os fiscais do Ministério do Trabalho cruzando os braços em protesto contra as mudanças. Essas mudanças, basicamente, minha gente, as que estão mais no centro da polêmica, determinam que a empresa que mantém trabalhador em situação análoga à escravidão, ela passa agora o seguinte: o nome dela normalmente era divulgado na lista do Ministério do Trabalho assim que a autuação pelo crime era lavrada. Agora, as alterações são as seguintes: o fiscal, para lavrar essa autuação do crime de escravidão, tem que se fazer acompanhar por um agente da Polícia Civil da região, um delegado, um agente da polícia, uma autoridade policial, o que em muitas circunstâncias dificulta a ação dos fiscais. A outra coisa da portaria é que ela prevê que a lista com as empresas flagradas nessa situação, autuadas nessa situação, seja divulgada imediatamente, ou melhor, antes até aqui era divulgada imediatamente no site do Ministério do Trabalho, criando uma série de dificuldades para essa empresa autuada, no que diz respeito ao acesso a créditos, a possibilidades de exportação, etc. e tal, dos seus produtos. A portaria prevê que a lista seja divulgada não simultaneamente, não atualizada simultaneamente aos flagrantes, mas sim divulgada 2 vezes por ano nos últimos dias úteis de junho e de novembro.
Também tem uma outra ação que me parece o ponto mais sensível, é de que as mudanças introduzidas pelo Congresso, onde a bancada ruralista se empenhou muito nessas mudanças, é que só será considerada situação análoga à escravidão quando houver cerceamento de liberdade. E os fiscais, enfim, a legislação anterior e também muitas entidades ligadas a essa área entendem que o trabalhador rural pode estar em situação análoga à escravidão em função de situações que não se restringam apenas à questão do cerceamento da liberdade, mas condições de trabalho, jornadas de trabalho, condições sanitárias, condições de alojamento, enfim, uma série de situações que, mesmo não configurando cerceamento explícito ou exclusivo à liberdade desse trabalhador, o colocam numa situação análoga à de um trabalhador escravo, a de um escravo. São alguns artigos que colocam maior pressão contrária a esse projeto, a essas medidas, e o presidente Temer está com essa batata quente na mão para decidir. Se ele sancionar na forma em que está colocado o texto na mão dele, ele atende às demandas da bancada ruralista, que é uma bancada importante, forte dentro do Senado Nacional, na Câmara dos Deputados especialmente, sabendo-se que ele depende de votos para poder derrubar a segunda denúncia contra ele da Procuradoria-Geral da República na semana que vem. Entretanto, há uma indicação, e aí vou colocar aqui mais uma vez a língua na guilhotina, de que o presidente Temer já soltou seus interlocutores na própria Câmara para negociar com a bancada a retirada de alguns bodes na sala dessa portaria, dessa decisão, e vai vetá-la parcialmente, especialmente no que diz respeito à questão do artigo de cerceamento da liberdade. Quer dizer, então, para que o trabalho seja considerado análogo à escravidão, não será apenas em função de privação de liberdade. Vai se restabelecer o conceito anterior, essa é a tendência no veto do presidente da República, ou de alguma ação negociada que permita flexibilizar este texto para que ele volte a um patamar mais próximo do texto anterior. A outra coisa que eu acho que vai ser alterada é a imposição de companhia da autoridade policial para que possa ser lavrado o flagrante relacionado à situação análoga à escravidão. Mas acho que a divulgação do nome da empresa instantaneamente no site do Ministério do Trabalho, isso aí o presidente vai manter. Ele vai manter a decisão ou a proposta de só haver divulgação 2 vezes por ano em listas consolidadas no fim de junho e no fim de julho, e no fim de junho mesmo e de novembro. Essa medida, eu acho que a indicação é de que o presidente vai manter. E também vai flexibilizar um pouco algumas coisas atendendo a bancada ruralista. Vai se construir aí um texto intermediário mais ameno do que esse que está levantando toda essa polêmica. Inclusive organismos internacionais já manifestaram ali sua preocupação, pedindo explicações ao Brasil, o Ministério Público do Trabalho, também a Procuradoria-Geral da República recomendou que não seja sancionado da forma que está o texto vindo do Congresso. Enfim, esse assunto é um assunto que tende a evoluir para uma conta de chegar. A bancada ruralista será atendida em alguns itens do projeto, mas ele não será aprovado integralmente, ele não será sancionado integralmente pelo presidente Michel Temer. Essa é a expectativa aí de algumas fontes que a Band News FM ouviu nas últimas horas, tá certo? Então, Aécio Neves na presidência do PSDB é coisa que está com os dias contados, e o projeto aí que altera profundamente a legislação de trabalho escravo também não será aprovado integralmente, sancionado integralmente pelo presidente Temer. Vamos ver como é que a guilhotina vai funcionar. Vamos nessa!